estava sendo protegido por entregar esquemas gravíssimos. Aí sim, montaram uma espécie de ABIN paralela, né? Montaram um esquema de perseguição ideológica de uma polícia política, Gestapo, no Brasil, né? Para ir atrás de pessoas, juiz, auxiliar comemorando que tem que prender, a outra dizendo que o Alexandre mandou dar uma olhadinha nas redes antes de soltar, então manter prisão por comentários políticos nas redes. Tá tudo errado, né? E o Talhaferro é alguém que está denunciando isso, mas no Brasil é o denunciante que se dá mal porque o sancionado continua ministro. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! E o ministro Alexandre de Moraes pediu ao Ministério da Justiça a extradição do ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, que está na Itália. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. As informações com a repórter Carol Rosito. A acusação foi apresentada 4 meses depois do indiciamento feito pela Polícia Federal. Segundo a denúncia da PGR, o ex-assessor cometeu os crimes de violação de sigilo, coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No relatório, a PF registrou que em abril do ano passado, Tagliaferro divulgou diálogos sigilosos à imprensa com a intenção de atrapalhar as investigações sobre os atos antidemocráticos. Segundo o procurador-geral, essas ações atenderam a interesse de uma organização criminosa envolvida na propagação de fake news contra o sistema eletrônico de votação. Para a PGR, o vazamento seletivo de informações teve o propósito de colocar em dúvida a legitimidade das investigações do STF e incitar os atos antidemocráticos. A Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral. Talhaferro é investigado no STF pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete do ministro Moraes, no Supremo e também no TSE. Carol Rosito vem conversar com a gente e traz as informações agora dessa decisão da PGR. Carol. Muriel, a denúncia da PGR vem 4 meses após a Polícia Federal indiciar o ex-assessor de Alexandre de Moraes, né? A PGR afirmou ao Supremo que Tagliaferro vazou à imprensa diálogos sobre assuntos sigilosos que mantinha com o próprio STF e também com o Tribunal Superior Eleitoral, com essa intenção de prejudicar as investigações dos atos antidemocráticos. Para a PGR, portanto, há indícios reunidos ali pela PF, né, que indicam que ele atuou para atender interesses pessoais e ainda um grupo que atua contra a democracia. A PGR, portanto, na figura ali do procurador Paulo Gonet, denunciou o ex-assessor por 4 crimes: violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e ainda tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Em relação aos próximos passos agora, o STF deve abrir um prazo para a defesa de Tagliaferro também se manifestar sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República e, na sequência, a Corte vai decidir se torna o ex-assessor réu ou não. Não há prazo para essas conclusões até o julgamento. A gente está acompanhando de perto também mais esse caso, Muriel. Voltamos à pauta do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve o bloqueio das contas bancárias, ativos financeiros, cartões e chaves Pix de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do seu gabinete no Tribunal Superior Eleitoral. O bloqueio foi confirmado pelo Banco Central. Moraes afirmou que a medida é necessária, pois as investigações ainda estão em andamento.
A defesa de Talhaferro alegou que os valores bloqueados são essenciais para a dignidade alimentar das filhas menores do ex-assessor que vivem no Brasil. Os advogados também solicitaram acesso integral aos autos. Moraes, no entanto, negou o acesso da defesa aos documentos, alegando haver diligências em andamento. Ele é acusado pela Polícia Federal de vazar informações do gabinete de Moraes para o jornal Folha de São Paulo, o que ele nega. A Polícia Federal indiciou, então, por violação de sigilo funcional e também por dano à administração pública. Consta, vou começar com você, que você já teve contas bancárias bloqueadas pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu jogo até para o Marcília para explicar ali quais seriam as justificativas, né, para esse tipo de medida de asfixia financeira no caso de Talhaferro. E é curioso, né, Consta, que isso ocorre na mesma semana que o Mike Pence participou de uma audiência na Câmara dos Deputados com farta documentação ali denunciando a interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022 no Brasil. A gente logo desconfia que não é coincidência. E o Eduardo Talhaferro está bem ativo nas redes sociais também, denunciando tudo isso, e disse que levou material farto para a Europa, né, para denunciar isso na Europa. E em condições normais de temperatura e pressão, se o Brasil estivesse funcionando como um país sério e não um país em que um sancionado pela maior democracia do mundo por abuso a direitos humanos continua agindo como ministro da Suprema Corte, né, o Talhaferro era alguém a ser protegido por delação premiada. Né? Na época da Lava Jato, quantos que vieram de dentro dos esquemas não denunciaram os esquemas e acarretaram em devolução de bilhões de reais aos cofres públicos e de prisões, né, com provas sobradas? Só que a Lava Jato parece um capítulo de um passado distante no Brasil hoje, foi devidamente enterrada, né? Os responsáveis estão todos livres, leves e soltos, até o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, enquanto que delação premiada hoje, ou colaboração, é do Mauro Cid, né, que fala, eu acho, provavelmente, eu não sei, cai em contradição, e não entrega nada. Né? É a única delação que vale no Brasil hoje, porque é para perseguir Jair Bolsonaro. Então está tudo disfuncional no nosso país. Num país sério, repito, Talhaferro estava sendo protegido por entregar esquemas gravíssimos. Aí sim, montaram uma espécie de ABIN paralela, né, montaram um esquema de perseguição ideológica de uma polícia política, Gestapo, no Brasil, né, para ir atrás de pessoas, juiz, auxiliar, comemorando que tem que prender, a outra dizendo que o Alexandre mandou dar uma olhadinha nas redes antes de soltar, então manter prisão por comentários políticos nas redes. Está tudo errado, né? E o Talhaferro é alguém que está denunciando isso, mas no Brasil é o denunciante que se dá mal porque o sancionado continua ministro. Deixa eu passar para o Marcília, porque tem dois aspectos, né, Marcília, que chamam a atenção. Primeiro, qual a justificativa legal para bloqueio das contas, PIX, transações bancárias aí do Eduardo Talhaferro nesse momento? E outro fato que chama a atenção é que os advogados alegam que não têm acesso integral aos autos. E segundo o ministro Moraes, a justificativa é que as diligências ainda não foram finalizadas. Você, como advogado, como é que você avalia essa justificativa aí de cerceamento de defesa nesse caso? Paula, veja só, bloqueio de bens não é nada justificável. A gente está diante aqui de algo que não tem pé nem cabeça, mas o Moraes bloqueou os bens de todo mundo e não justificou até agora. Por que ele bloqueou os bens do Constantino? Por que ele bloqueou os bens de outros mais jornalistas? Por que ele bloqueia os bens das pessoas? Ninguém sabe. O ministro Moraes, ele simplesmente faz o que ele quer. É isso. O que é constitucional hoje no país é o que o ministro deseja. Ele não precisa justificar, ele simplesmente faz. Não há nenhuma razão para bloqueio de bens, porque, veja, bloquear bens de uma pessoa, você precisa justificar que ela está utilizando aqueles bens para algo ilícito. Agora, se ele está em meio a uma investigação, ele não pode ter concluído isso. Então, como é que eu concluo que aqueles bens foram utilizados para um ilícito com tamanha precisão
a ponto dele dar essa decisão que asfixia a pessoa financeiramente, como é que ele toma essa conclusão se, ao mesmo tempo, as diligências ainda estão sendo feitas, como ele mesmo diz na decisão? Quer dizer, se eu ainda tenho diligências a fazer, se eu ainda estou avaliando o caso, se eu não posso facultar o acesso à parte, porque aquilo ainda é prematuro, estou usando uma palavra que está na decisão, a investigação ainda é prematura, como é que ele pode, então, bloquear os bens dele? Bloqueio de bens não pode, não calha, não combina com uma investigação que ainda é prematura. O que, inclusive, me parece claro é que ele ameaça até o Talhaferro ao dizer, olha, outras diligências estão para serem feitas. Mais ou menos como se dissesse, veja se você vai topar continuar se expondo da forma como você tem se exposto. Curiosamente também, como vocês disseram, uma semana em que não apenas a Vaza Toga 2 veio à luz, como também as falas do Michael Benz. Então, isso, claro, tem um direcionamento, que o direcionamento é Talhaferro, saia desse balaio, se é que você está nele, porque eu estou de olho em você e farei mais do que estou fazendo até agora. A nossa legislação, ela é clara ao facultar às partes e aos advogados a possibilidade de que tenham acesso tanto a um processo na íntegra quanto aos autos de inquérito. Ou seja, se uma investigação está em curso, a parte, o advogado, tem direito de ter acesso. E sabe quem diz isso? O próprio STF. Aliás, o STF tem uma súmula, a súmula 14, que exatamente diz isso que eu estou falando. E que é mais, essa súmula é vinculante. Ou seja, o STF deu uma decisão, sumulou, tornou aquilo, portanto, pacífico e ainda vinculou todas as demais justiças e tribunais do país a obedecerem à sua súmula. Curiosamente, ele é o primeiro a desobedecer à súmula e não permitir acesso a ninguém. Agora, essa investigação do Talhaferro, vale a pena aqui a gente fazer algumas pequenas ponderações. Primeiro, ele está sendo investigado com base no artigo 325 do Código Penal. Isso significa o quê? Que ele teria violado o sigilo, ou seja, teria ao vazar essas mensagens. E aí me cabe a primeira pergunta. Se ele vazou essas mensagens e está sendo processado por sigilo, significa, portanto, que o próprio Moraes está reconhecendo que as mensagens que ele vazou são verdadeiras. Se ele está sendo processado por violar sigilo, é porque então as informações eram realmente do gabinete. Então já começamos com um problema aí. Se são verdadeiras, por que não se investigam essas mensagens? O conteúdo das mensagens não vai ser investigado? Um conteúdo de mensagens que mostravam haver ilegalidades dentro do gabinete do ministro? E outra, se essas mensagens mostravam que havia ilegalidades dentro do gabinete, não há nenhum sigilo a ser protegido. O valor a ser protegido aqui é o interesse público. Veja, imagina só, você está dentro de um gabinete do ministro, o ministro cometendo ilegalidades, você revela as ilegalidades e é punido. Poxa, então era para guardar a ilegalidade? A gente tem que preservar a ilegalidade ou denunciar a ilegalidade? Não há nenhuma proteção de sigilo em ilegalidades. O interesse público de revelar é que aqui é o interesse maior e não o sigilo. Então está errado. Primeiro o ministro mostra que é verdade a mensagem, as mensagens, o que é muito curioso. Segundo, que o interesse público é que deve ser preservado e não o sigilo. Terceiro, que é de se perguntar também como é que o ministro concluiu, se isso ainda está sendo investigado, que o Talhaferro é que vazou essas mensagens para os jornalistas. Como ele obteve essa informação? Porque se ele obteve essas informações investigando os jornalistas, ele também, ministro Moraes, ele também violou o sigilo de fonte do jornalista, que é também protegido pela Constituição. Ou seja, essa investigação do Talhaferro, embora prematura em relação ao Talhaferro, ela é bastante sólida em relação a gente poder dizer que há uma imensa irregularidade, há diversas ilegalidades cometidas no curso dessa investigação e, como bem disse o Consta, parece que ao final vão punir o denunciante e não o objeto da denúncia que ele fez. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes.
Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.